O concreto moderno, utilizado atualmente para a construção dos mais diversos tipos de estrutura, é fruto do trabalho de inúmeros homens, que durante milhares de anos observaram a natureza e se esmeraram por aperfeiçoar materiais, técnicas e teorias. Desta forma, constatamos que a história do concreto não começou no século passado, mas com a própria civilização humana, pois a partir do momento que o homem existe sobre a Terra, ele tem a necessidade básica de morar e morar melhor a cada dia, desenvolvendo novas tecnologias para isto. Em materiais de construção feitos à base de cimento, chamados materiais cimentícios, podem ser considerados os materiais mais importantes produzidos pelo homem, porque ele possibilitou construir as edificações e todas as principais obras de que se necessitava para viver, como, por exemplo, as habitações e fortificações. A abundância das matérias-primas em todas as regiões, somadas à sua grande versatilidade para aplicação nas mais variadas formas, foram os principais motivos para o seu desenvolvimento, desde os tempos primórdios até a atualidade. Na antiguidade, foram os romanos os que mais se destacaram na aplicação do concreto e argamassa, que lhes possibilitou criar espaços amplos em forma de arco, abóbadas e cúpulas de grandes dimensões, como o Panteão e o Coliseu. As principais propriedades mecânicas do concreto são resistência à compressão, resistência à tração e o módulo de elasticidade. Essas propriedades são determinadas a partir de ensaios, executados em condições específicas. Geralmente, os ensaios são realizados para controle da qualidade e atendimento às especificações. A consistência é um dos principais fatores que influenciam na trabalhabilidade do concreto. O termo consistência está relacionado a características inerentes ao próprio concreto e está mais relacionado com a mobilidade da massa e a coesão entre seus componentes. Conforme modificamos o grau de umidade, que determina a consistência, alteramos também suas características de plasticidade e permitimos a maior ou menor deformação do concreto perante aos esforços. Um dos métodos mais utilizados para determinar a consistência é o ensaio de abatimento do concreto, também conhecido como slump test. Neste ensaio, colocamos uma massa de concreto dentro de uma forma troncocônica, em 3 camadas igualmente adensadas, cada uma com 25 golpes. Retiramos o molde lentamente, levantando-o verticalmente, e medimos a diferença entre a altura do molde e a altura da massa do concreto depois de assentada. A tolerância para o slump são as da norma NBR 7212. No canteiro de obra é utilizada uma tolerância de mais ou menos 10, ou seja, a diferença entre a altura do concreto do cone não pode ultrapassar esse limite. Caso contrário, o caminhão deve ser devolvido. Apenas após a realização do slump test é retirada uma amostra do concreto para um futuro rompimento de corpo de prova. No piso nivelado e irregular, são colocadas as formas cilíndricas de aço para moldagem. Cada forma é preenchida com concreto até metade e recebe 12 golpes de bastão padronizados para que a mistura se assente no fundo do molde. Depois, despeja-se a segunda camada do concreto, que recebe mais 12 golpes. O acabamento é padronizado e etiquetado, com data e número de série. A mistura descansa sobre o piso por 24 horas. O próximo passo é armazenar o corpo de prova na câmara úmida, onde ele deverá descansar sob condições controladas de umidade por 7, 14, 28 ou até mesmo 63 dias, dependendo do pedido do cliente. Passado o tempo de cura estipulado para o ensaio, a peça sai da câmara úmida e vai para a retífica, onde terá sua superfície de apoio polida e nivelada. Outra forma de nivelar é com o uso de enxofre quente. Por fim, o corpo de prova é colocado na máquina de compressão axial, para o chamado rompimento. A máquina exerce pressão vertical sobre a peça até que se rompa. Assim, verifica-se a resistência máxima padronizada pelo traço de concreto ensaiado. Ensaio de tração na compressão diametral é o ensaio mais utilizado, por ser mais simples de ser executado e utilizar o mesmo corpo de prova cilíndrico do ensaio de compressão. Também é conhecido internacionalmente como ensaio brasileiro, pois foi desenvolvido por Lobo Carneiro em 1943. Para sua realização, o corpo de prova cilíndrico é colocado com o eixo horizontal entre os pratos da máquina de ensaio e o concreto entre o corpo de prova
e os pratos devem ocorrer somente ao longo de 2 diretrizes, onde são colocadas tiras padronizadas de madeira diametralmente opostas, sendo aplicada uma força até a ruptura do concreto por fedilhamento, devido à tração indireta. Para a realização deste ensaio, um corpo de prova de seção prismática é submetido à flexão com carregamentos em 2 seções simétricas, até a ruptura. O ensaio também é conhecido por carregamento nos terços, pelo fato das seções carregadas se encontrarem nos terços do vão. Analisando os diagramas de esforços solicitantes, pode-se notar que na região de momento máximo tem-se cortante nula. Portanto, nesse trecho central ocorre flexão pura. Sabe-se da resistência dos materiais que a relação entre tensão e deformação para determinados intervalos pode ser considerada linear. Para o concreto, a expressão do módulo de elasticidade é aplicada somente à parte retilínea da curva, tensão versus deformação, ou, quando não existir uma parte retilínea, a expressão é aplicada à tangente da curva na origem. Desta forma, é obtido o módulo de deformação tangente inicial. A preparação do traço do concreto começa na balança, pesando a proporção de pedra que será misturada. Depois, as pedras são depositadas na betoneira. A mesma medição é feita com a água. Na sequência, ela é despejada na betoneira, que faz uma primeira lavagem da brita. Enquanto isso, são pesados na balança a areia e o cimento, nas proporções indicadas para o traço do concreto. Primeiro é despejada a areia e depois a proporção já pesada de cimento. A betoneira fica em funcionamento até que a mistura se torne bem homogênea. A usina define o traço de acordo com a solicitação da obra e lança no caminhão betoneiro os materiais: cimento, areia, brita e água. Pode-se lançar parte da água do caminhão, deixando-se para completá-la na obra. O caminhão betoneira parte para a obra misturando lentamente os materiais na caçamba. A mistura é lenta, somente para não deixar os materiais depositarem no fundo da caçamba. Atualmente, o uso de concreto virado no canteiro é questionado pela perda de qualidade do produto final, quando comparado com o concreto usinado, que possui maior desenvolvimento tecnológico na produção, controle de qualidade e aplicação, cujo uso se difunde devido às vantagens apresentadas nesse quesito. Tratando-se de custo, deve-se lembrar que, comprando concreto usinado, são pagos não só os materiais, mas também o transporte e o lucro do produtor. Sabe-se que o concreto feito muitas vezes é feito na própria obra, também por questões de logística, ou mesmo em pequenas concretagens, onde se torna inviável utilizar o concreto usinado. Ao contrário do que a maioria pensa, o concreto usinado pode custar muito menos do que comprar o material e virá-lo na própria obra. A qualidade do concreto bombeável é superior ao do manipulado, definindo-se como uma alternativa rápida e econômica. O concreto usinado é um dos principais recursos utilizados em construções de lajes, vigas, pisos e contrapisos. Suas aplicações diferem do concreto preparado na obra, graças à sua praticidade. Isso porque a matéria-prima do concreto usinado é produzida por uma empresa especializada e despejada diretamente no local desejado. A aplicação é realizada por meio de caminhão betoneiro. O concreto é o material estrutural mais utilizado no mundo. Seu consumo anual é da ordem de 1 tonelada por habitante. Entre os materiais utilizados pelo homem, o concreto perde apenas para a água. Outros materiais, como madeira, alvenaria e aço, também são de uso comum, e há situações em que são imbatíveis. Porém, suas aplicações são bem mais restritas. Algumas aplicações do concreto: edifícios, galpões, pisos industriais, obras hidráulicas e de saneamento, barragens, tubos, canais, reservatórios, estação de tratamento, rodovias, pavimentação de concreto, pontes, viadutos, passarelas, túneis, galerias, obras de contenção, elementos de cobertura, chaminés, torres, postes, porões, dormentes, muro de arrimo, piscinas, silos, cais, fundações de máquinas e etc.